Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Como eu disse pra vocês nos últimos vídeos, eu vou ser au pair nos Estados Unidos. A propósito, meu embarque já tá até chegando, vai ser no dia 2 de junho, tá pertinho. E eu vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês contando tudinho sobre o meu match, afinal, como foi o meu processo, até eu conseguir fechar com a família que eu fechei, com a família de Nova York. Então eu vou contar tudinho. Se você tem interesse nesse assunto, aproveita e já se inscreve nesse canal e vai deixando o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, tá bom? Eu anotei todas as datas importantes para poder fazer um resumão completinho para vocês do meu processo. Eu fechei o meu match, fiz todo o meu processo pela Au Pair Care, que é representada pela STB aqui no Brasil. Eu preenchi todo o meu application, fiz o meu video application, fiz todos os procedimentos, passei no médico, tudo que tinha que fazer e fiquei online no dia 5 de dezembro de 2018. Mas só foi aparecer a primeira família para mim no dia 16 de dezembro, quase 2 semanas depois que eu fiquei online, ou seja, demorou muito. Só que eu não cheguei a entrar em contato com eles porque eram 4 kids, então pra mim é muita criança. Eu sei que algumas meninas não têm muita preferência em relação a isso, mas eu achei muito, e a propósito, o perfil da família também não batia com o meu, eu achei que não seria interessante, então nem entrei em contato com eles. A próxima família eu conheci no Facebook. Então no Facebook tem vários grupões de au pair, de host families, e eles usam esses grupos para divulgar vagas, para repassar contatos, compartilhar famílias e etc. E em um desses compartilhamentos eu acabei conhecendo essa família, que é uma família de Washington DC, e eu conversei com a mãe pelo próprio Facebook, a gente já marcou uma entrevista e realizamos. Então foi a minha primeira entrevista por Skype e para resumir para vocês, gente, foi horrível, 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 porque ela fez a entrevista num domingo com as 2 crianças do lado dela e com a mãe dela, no caso a avó das crianças também. Então eu fiquei muito nervosa, me senti muito pressionada. E o meu inglês, que até então era considerado avançado, foi horrível, acho que nem o básico dava para entender. Repetia várias coisas, então assim, é óbvio que não foi pra frente e não deu certo. A segunda família que entrou no meu perfil da Au Pair Care apareceu no dia 25/12, ou seja, em pleno Natal. E era uma família indiana, então a mãe entrou em contato comigo, no mesmo dia a gente marcou o Skype pra noite e eu fiz o Skype com ela, gostei muito dela, então a gente conversou, ela tinha um perfil meio quieto, mas ao mesmo tempo ela puxou muito assunto comigo, então a gente conversou por horas. Ela morava em Nova Jersey, então era uma das cidades que eu mais queria. Tinha só uma kid de 3 aninhos, então pra mim era tudo perfeito. Gostei muito dela, teria fechado match com ela, só que ela queria que eu começasse já em fevereiro e eu não queria ir em fevereiro de 2019. Primeiro porque é o mês do meu aniversário, então eu já não queria logo de cara passar o aniversário longe de casa, e também porque eu estava fechando o contrato com a empresa que eu estava trabalhando, fechando todas as minhas metas, enfim, finalizando o processo, e eu quis deixar as portas abertas nessa empresa, então eu não podia simplesmente sair e, enfim, deixar tudo lá. Então, por esse motivo, eu só poderia ir em abril e ela não podia esperar. Então, apesar de a gente ter gostado muito uma da outra, não rolou o match. E aí, gente, eu fiz uma viagem de férias para o Chile, do dia 5 de janeiro ao dia 11 de janeiro. E durante esse período apareceram muitas famílias, quase que todos os dias. Então apareceu uma família no dia 5/1, no dia 6/1, no dia 8/1, no dia 10/1 e no dia 11/1. Só que eu não fiz Skype com nenhuma delas porque simplesmente não tinha tempo. Eu ficava o dia inteiro na rua, conhecendo o país, conhecendo a cidade que eu tava e chegava em casa morta. Então não tinha a menor condição de eu fazer entrevista com essas famílias. Por isso que, infelizmente, eu não cheguei nem a fazer contato por e-mail com ela. A 8ª família apareceu pra mim no dia 19 de janeiro de 2019. Era uma família de Virgínia, de uma cidadezinha chamada Falls Church, que é uma cidade pequena, com 2 kids, então uma bebê e um menininho de 4 anos. E aí eu lembro que não era exatamente a cidade que eu queria, porém, como eu tava com muito peso na consciência por não ter feito nenhuma das entrevistas que apareceram pra mim enquanto eu estava de férias, eu resolvi conversar com eles por Skype sim,
marquei para o mesmo dia também à noite e já conversei com os dois, com o pai e com a mãe. A mãe era japonesa, o pai era americano e eles pareciam ser bem legais. Foi uma entrevista totalmente atípica. A gente conversou mesmo, não tinha um roteiro de perguntas específicos, foi mais uma conversa. E eu gostei muito deles até, só que algumas coisas meio que não bateram, eu não senti o feeling por algumas razões. Então, primeiro que a casa era totalmente bagunçada, então eles mostraram a casa pra mim, era tudo muito cheio de brinquedo. Depois, porque o menininho de 4 anos não gostou tanto de mim, então ele não queria conversar em nenhum momento durante a entrevista, por mais que eu tentasse chamar a atenção dele. E depois, porque quando eu falei para essa família que eu namorava e que inclusive era noiva, eles ficaram super receosos, então começaram a me perguntar várias coisas, se eu ia aguentar, se ele ia aguentar, se ele não ia querer se mudar para os Estados Unidos, enfim. Começaram a perguntar várias coisas estranhas e aí meio que deu uma esfriada, sabe? O Skype que estava durando já mais de 1 hora, de repente ficou super frio e a gente encerrou. E aí na sequência eu mandei um e-mail para eles falando que eu tinha gostado, enfim. E a mãe me respondeu falando que não tinha interesse. E aí é óbvio que eu acredito que isso tenha sido um livramento, porque se a pessoa não respeita que eu tenho um namorado, sabe? Com certeza não ia dar certo. Provavelmente ia ser uma família que ia querer que eu ficasse 24 horas do meu dia à disposição, enfim. E aí não bateu, fiquei feliz que não tenha dado certo também. Apareceram outras 2 famílias depois disso, então apareceu uma no dia 27/1 e uma no dia 8/2. Ao todo foram 12 famílias, contando com a que eu fechei o match, tá, gente? Então 12 famílias em um período aí de uns 2 meses. A minha família mesmo, e agora eu vou entrar no assunto que realmente interessa, apareceu no dia 14 de fevereiro, que é o mês do meu aniversário. E aí foi muito engraçado, é uma história que eu conto pra todo mundo, porque dá pra gente perceber que as coisas realmente acontecem quando e como tem que acontecer. Depois de fazer essas entrevistas que eu tinha feito, que não tinham sido bem sucedidas, e de ter tido tantas famílias no meu perfil em pouco tempo e não ter me identificado com nenhuma delas, eu tava um pouco desanimada. Então assim, eu já não tava querendo tanto fazer o au pair, lá no meu trabalho eu tinha conseguido uma promoção, então tava assim, minha vida correndo a mil maravilhas, e eu não tava mais com vontade de fazer um intercâmbio. Só que tinha uma única coisa que me faria mudar de ideia, e eu tenho mania de conversar comigo mesma durante a noite, durante o dia, enfim. E eu lembro que antes de dormir, do dia 13 pro dia 14, eu falei comigo mesma, falei, agora eu só vou fazer esse au pair se aparecer uma família de Nova York com no máximo 2 kids. Por que Nova York? Porque era uma vontade que eu tinha desde adolescente, que eu achava que, putz, seria um sonho muito grande eu morar em Nova York, eu ter uma vida em Nova York, eu conhecer a cidade que nunca dorme, que é uma cidade maravilhosa, que é cenário de vários filmes, e era um sonho que eu tinha, um sonho antigo. E aí eu falei isso, mas não com a intenção de que realmente se realizasse. Sabe quando você tenta se sabotar e você usa exemplos aleatórios para que isso aconteça? Então, por exemplo, eu só vou sair com as minhas amigas se não chover hoje. Eu só vou sair pra caminhar se tiver fazendo frio de manhã, se não tiver tão quente. Enfim, e aí eu falei isso antes de dormir, falei que só iria se aparecesse uma família de Nova York com no máximo 2 kids. E adivinhem só, no outro dia eu acordei, fui checar meu e-mail e tava lá, uma família de Nova York com 2 kids. Eu fiquei chocadíssima, falei, puta merda, que é um sinal de Deus maior do que esse? Então na hora eu já mandei e-mail pra família, já tentando marcar um Skype. Eles foram super solícitos comigo, então eles queriam e eles faziam questão que o Skype ocorresse num horário que fosse confortável pra mim, então que não fosse tão tarde pra mim. E aí acabou que a gente fez o Skype no horário de 8 horas aqui no Brasil, 6 horas da manhã lá em Nova York. E eu achei super fofo, porque eles se dispuseram a acordar muito mais cedo do que geralmente eles acordavam para poder falar comigo. E aí, gente, quando eu acordei, quando eu fui fazer o Skype com eles, já com os dois também, mãe e pai, eu senti um feeling gigantesco. Então eu realmente senti que aquela era a minha família. Então a gente fez o Skype e correu perfeitamente.
Eu entendia tudo que eles falavam, eles entendiam tudo que eu falava. A gente fez piada, a gente contou um sobre a vida do outro. Falei que eu tinha um noivo, falei da minha vida de escritora, falei da minha vida aqui no Brasil, qual que era o meu emprego, o que eu estudava na faculdade. A gente conversou sobre tudo e meu inglês fluía perfeitamente, então parecia até que eu era uma americana, porque eu não tinha nenhuma dificuldade para entender e nem para falar nada. Foi perfeito, acho que foi sensacional e foi um sinal mesmo de que aquilo ali era para ser, sabe? E aí, beleza, a gente fez um Skype de mais de 1 hora, encerramos. Eles já mandaram um e-mail perguntando se eu queria conhecer as crianças no dia seguinte de manhã. Eu falei que sim, então, beleza, tava tudo certo. No outro dia, acordei muito cedo, tive a ideia de fazer uma coisa diferente com as crianças, então criei uma brincadeira específica para fazer com eles, para quebrar o gelo mesmo, porque eu sei que quando você fala com crianças, eles não querem responder a 1.500 perguntas, eles querem se divertir, eles querem brincar. Então criei essa brincadeira, que depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, e foi sensacional. Eu adorei as crianças, eles me adoraram, uma família super bacana, super gente boa. Os pais gostaram ainda mais de mim pela brincadeira que eu fiz com as crianças. Enfim, foi sensacional demais. E aí, gente, chegou o meu aniversário, dia 18 de fevereiro. Eu fui abrir o meu perfil lá da Au Pair Care e fiquei chocadíssima ao ver que eles não estavam mais lá, que essa família não estava mais lá. Na hora, escrevi um e-mail para eles perguntando o que tinha acontecido, se as crianças não tinham gostado de mim, se não tinham gostado da brincadeira, se eu tinha feito algo de errado. Mandei um e-mail perguntando, falando que eu realmente queria muito fechar match com eles. E na hora a mãe me respondeu, então ela pediu 1000 desculpas, falou que provavelmente eles tinham saído do perfil automaticamente, porque as famílias elas têm um tempo no seu perfil, e se elas não fecharem match, elas saem automático. E eles já entraram no meu perfil de novo, e aí a mãe no mesmo dia checou as minhas referências, e eu sei disso porque todas as minhas referências me mandaram mensagem no WhatsApp falando que eles tinham entrado em contato. E aí, gente, ela já me mandou a solicitação do match, e eu fiquei super, super, super feliz, porque eu amei a família e queria muito isso. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês das características da minha host family, como vai ser o meu schedule, como vai ser a minha semana e como vai ser o meu ano com eles, tá bom? Então vamos lá. A minha família mora na ilha de Manhattan, porque como eu falei pra vocês, o pai é professor na Columbia, então ele mora bem pertinho da faculdade. A mãe trabalha pra NASA como advogada. As kids têm 4 e 5 aninhos, então é um menininho de 4 e uma menininha de 5. Eles moram em apartamento, então o meu quarto será no mesmo andar de todos da casa. Eu não teria um banheiro só pra mim, mas isso não é um problema, porque a vida inteira eu dividi banheiro aqui no Brasil, aqui na minha casa. E eu vou chegar lá, gente, no Spring Break, ou seja, nas férias de primavera deles. Por isso, o schedule desse mês específico eu não sei ao certo. Eu sei que as crianças vão pro camp e aí provavelmente eu vou ficar com eles part-time. E provavelmente depois das férias o schedule vai ser como eles me passaram, que é eu ficar com as crianças até as 8 da manhã, levar eles pra escola e depois buscá-los meio-dia e ficar com eles até as 7 da noite. Eu não terei carro, então esse era um dos meus requisitos. E acabou que eu abri mão disso, porque os pais falaram pra mim que na cidade de Nova York, os próprios nova-iorquinos não gostam de andar de carro. Então, o metrô, ele leva você pra qualquer lugar que você queira ir de Nova York e você não precisa ter preocupação com trânsito e com estacionamento. Então, esse é um dos motivos que eles não têm carro, porque eles dizem que é muito trânsito por ser uma cidade turística, por ser uma cidade tão grande e também porque os estacionamentos são muito caros. Então, pra eles não compensa ter carro, e aí tudo bem pra mim também, porque segundo os vídeos que eu vi sobre isso, Nova York é uma cidade cujo transporte público funciona perfeitamente, e eu também já peguei muito metrô em São Paulo, então beleza, pra mim também não vai ser um problema. E eu não vou precisar trabalhar de final de semana, então eles falaram pra mim que esporadicamente eu vou trabalhar um sábado à noite, um domingo à noite pra eles jantarem fora, fazerem um date, né, um encontro, mas que na maioria dos casos isso não vai acontecer e eu também achei ótimo. Bom, então essa é a minha família, gente. Eu sei que eles não são uma família perfeita, nenhuma família do mundo é perfeita. Eu sei que o Au Pair é um programa difícil, então eu acompanho o canal de vários au pairs que mostram a rotina, que falam o quanto é difícil você conviver com uma cultura diferente da sua, o quanto é difícil você cuidar de crianças e ter uma rotina
puxada, mas eu tô bem animada, então acho que as minhas expectativas para esse ano de 2019 e 2020 é que, apesar dos desafios e apesar das dificuldades, eu consiga amadurecer e aproveitar o tempo que eu tenho lá para melhorar o meu inglês, para fazer novas amizades, para conhecer Nova York, que é uma cidade linda, para viajar para cidades próximas, quero fazer uma trip para Califórnia, para também balancear o quesito de comprar as coisas que eu quero comprar e guardar dinheiro para levar para o Brasil, que é uma das coisas que eu tenho como objetivo. Então eu tô bem animada. Como eu disse para vocês, eu embarco no dia 2 de junho, vou fazer a semana de treinamento e vou gravar tudo para vocês. Porque quando eu tava tentando decidir se eu faria o au pair ou não, eu pesquisei muito canal, assisti muito vídeo e vi o quanto é importante a gente compartilhar tintim por tintim de como é esse processo, porque ajuda muito na hora de a gente tomar a decisão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha. Eu tô voltando agora com o canal, então é muito importante pra mim. Ativa o sininho aqui embaixo pra você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e me acompanha no Instagram, tá bom? Que é @KateWilliams. É isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo.